16 Paraíso dos deuses demoníacos 876 Espantado tradutor, Yukidaruma Translations editor, Yukidaruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Grande coragem. E pensar que você ousaria vir atacar? O grande Dangol Ming soltou uma risada fria, ergueu as mãos e disparou. Mais fluxos de luz cor de sangue surgiram, enviando instantaneamente muitas sombras de sangue ao redor de Out. À medida que cada fluxo de sombra de sangue explodia, eles produziam fluxos de correntes de ar. Era como se várias dezenas de milhares de toneladas de mísseis tivessem explodido, desencadeando um impacto que poderia afundar um encouraçado. No entanto, quando confrontado com uma explosão tão violenta, Out não vacilou e a luz das estrelas circulou ao seu redor. Não importa quantas sombras de sangue fossem esmagadas contra seu corpo, elas apenas atingiam as camadas de luz das estrelas, que protegiam todas as explosões. Grande Dangol Ming revelou uma sugestão de um sorriso brutal e puxou ferozmente com as duas mãos. Naquele instante, o arco na forma de uma lua cheia, e um fluxo de luz cor de sangue condensou-se em uma flecha, aparecendo na corda do arco. Uma pressão surpreendente que poderia abalar a alma de alguém foi emitida. Estrondo. No momento seguinte, um fluxo de pilar de luz cor de sangue perfurou o mundo e também cobriu completamente o local onde Out estava. A terrível luz cor de sangue trouxe uma onda avassaladora de correntes de ar, e a atmosfera de toda a cidade de Bolu parecia estar fervendo. Rajadas de fortes vendavais atingiram a cidade de Bolu, destruindo inúmeros edifícios em um curto momento. Depois que a luz cor de sangue se dissipou, Out havia retornado ao pequeno beco e desapareceu com um flash. Ciel exclamou: Senhor, seu arco e flecha é uma perfeita harmonia do espírito e que, com sua vontade se movendo antes que a flecha atinja, é realmente o pico entre aqueles abaixo do nível divino. Grande Dangol Ming revelou um sorriso satisfeito. Este rapaz pegou uma flecha de mim, e vestígios de veneno de sangue entraram em seu corpo. Sua força provavelmente caiu para o nível normal dos cavaleiros conferidos nível 29. Vou deixá-lo para você então, mestre da seita. Eu não vou desapontá-lo. Tenha cuidado. Não mate. Eu entendo. Portanto, sob as instruções de Ciel, mais de 10 sombras negras dispararam e perseguiram na direção de Out. Não muito tempo depois, eles encontraram Out, que havia sofrido ferimentos graves. Depois de uma série de combates corpo a corpo, perseguições e emboscadas, a respiração de Out ficou cada vez mais fraca. De pé no topo das muralhas da cidade, Ming sorriu. Como esperado de uma grande seita no norte, a seita da espada Shanzi tem muitos talentos. Ciel sorriu e respondeu: o grande Dangul é muito gentil. As pessoas das planícies são as que estão repletas de talento e inúmeros especialistas. Este ataque ao sul surpreendeu o mundo, e as planícies deixarão seu nome na história. É realmente uma batalha que muda as tendências neste mundo. No momento em que os dois estavam se lisonjeando e se divertindo, o vento começou a soprar e as nuvens começaram a se formar. Em um instante, nuvens escuras cobriram os céus e ondas de auras diabólicas desceram, causando um calafrio na espinha de grande Dangol Ming. Ele imediatamente sacou seu arco divino de sangue. A um especialista. No momento seguinte, seu corpo se moveu e uma flecha cor de sangue disparou. Transformou-se em um fluxo de luz cor de sangue que disparou através das nuvens escuras no céu. O tiro agitou o vento e as nuvens, abrindo um grande buraco nas camadas de nuvens. Depois que a luz cor de sangue se dissipou, um jovem, que tinha pele rosada, rosto magro e parecia gentil e reservado como uma jovem frágil, apareceu no céu. Era o subordinado de Fang Xingjian, o mago de manto cinzento, Tirano. Tirante engoliu os cadáveres de 3 especialistas de nível divino antes de atingir o nível divino. Depois disso, ele cultivou junto com Fang Xingjian com a ajuda da energia nuclear, unificando todas as partículas físicas em seu corpo. Depois disso, ele alcançou o nível divino e progrediu rapidamente.
Ele até conseguiu pegar a carne do Buu, e tanto seu potencial quanto sua força aumentaram tremendamente. O físico conjurado que ele criou também era muito especial. Foi formado a partir da vontade marcial e também tinha a característica única de ter um toque de carne e osso. Tirano alcançou o nível 3 do nível divino, mas não conseguiu fazer nada quando 14 especialistas em nível divino sitiaram a capital imperial. Foi porque os adversários eram muito fortes e ele não teve tempo de alcançá-los. No momento, ele recebeu as ordens de Fan Xingjian para recuperar as 4 regiões. Diante desses guerreiros das planícies que nem eram especialistas em nível divino, Tirante não tinha nada a temer. Com um flash, ele apareceu diante de Ming em uma velocidade semelhante à velocidade da luz. Ele olhou para Ming, inclinou a cabeça rosa e perguntou: "Você estava me atacando antes? Especialista em nível divino. Quem é você?" Ming sentiu-se ansioso e apontou seu arco divino de sangue para Tirante. No entanto, ele não relaxou nem um pouco sua expressão, e o suor frio continuou pingando de sua testa. Inseto irritante. Com outro flash, Tirante apareceu diante de Ming e estalou o dedo médio levemente na testa de Ming. Assim, este grande Dangu das planícies foi completamente transformado em pó. Independentemente de serem as pessoas da seita da espada Shangs ou os outros guerreiros das planícies, todos que viram esta cena não se atreveram a agir de forma imprudente. Aquele era um especialista em nível divino. Diante de um especialista como esse, a resistência das pessoas comuns não tinha sentido. Apenas um especialista das planícies que tinha cabelos brancos, um físico forte e um rosto cheio de cicatrizes perguntou furiosamente: "Quem é você?" "Somos guerreiros da tribo do Lobo Celestial do Reino do Leão de Aço. Aquele que você matou é o grande Dangu da tribo do Lobo Celestial. Espero que você possa dar uma explicação ao Senhor Rei Leão Celestial." Tirano sorriu. "Não há mais Rei Leão Celestial. Ele já foi conduzido pelo Preceptor Imperial para entrar nos seus de 9 camadas, e sua vida ou morte é desconhecida. Quanto aos seus 11 generais sagrados, apenas um deles sobreviveu." Ao ouvir as palavras de Tirante, aquele velho ficou atordoado por um breve momento. Então ele riu friamente e disse: "Não brinque. Cada um dos 11 generais sagrados tem uma especialidade, e todos eles são personagens de primeira linha que podem dominar uma área, deixando seus nomes na história. Sua Majestade, o Rei Leão Celestial também é um talento raro das planícies, alguém que está no topo absoluto neste mundo. Você está tentando dizer que todos eles foram derrotados e mortos por Fan Xingjian?" Quanto mais o idoso falava, mais confiante ele se sentia. No final, ele olhou para Tirante com um sorriso malicioso, como se o Rei Leão Celestial realmente estivesse atrás dele. Os especialistas das planícies e da seita da espada Shangs nos arredores, bem como os outros cavaleiros da cidade de Bolu que se renderam, também reagiram a isso. Depois de ouvir as palavras de Tirante, seus rostos se encheram de descrença. Claramente, eles não acreditaram no que Tirante disse. No entanto, Tirante disse calmamente: "Príncipe Zuxian, você pode sair e falar com eles." Enquanto Tirante dizia isso, a silhueta do príncipe Zuxian apareceu lentamente atrás de Tirante sob o olhar surpreso de todos. O príncipe Zuxian, que era um especialista de nível 5 divino, foi submetido à devastação e supressão de Fan Xingjian. Como resultado, 99% dos poderes do príncipe Zuxian foram removidos e ela precisaria de pelo menos 1 a 2 meses antes de poder se recuperar. Era por isso que ele estava sendo suprimido por Tirante no momento. Além disso, mesmo que ele pudesse vencer Tirante, não teria sentido enquanto Fan Xingjian ainda estivesse vivo. Sob o olhar surpreso de todos, o príncipe Zuxian assentiu com grande dificuldade antes de dizer: "O senhor tirano está certo. Sua Majestade, o Rei Leão Celestial, foi forçado a entrar nos seus de 9 camadas pelo Preceptor Imperial, e sua vida ou morte é desconhecida. Quanto ao 11º General Sagrado, todos eles foram mortos em batalha, com exceção de mim." Ao ouvir isso,
Aquele homem idoso das planícies sentiu um aperto no coração e parecia que ia desmaiar. Os muitos outros especialistas das planícies também ficaram boquiabertos como se tivessem acabado de perder seus pais. Suas expressões eram de desespero e desânimo. O rosto do mestre da seita da espada Shanzi ficou horrível, aparentemente incapaz de acreditar em tudo o que ele acabara de ver. Paraíso dos deuses demoníacos 877. Esforçando-se para limpar o nível, tirano sorriu. Ouviu isso? Então você pode morrer agora também. No momento seguinte, ele agarrou o espaço, dividindo o corpo do velho em dois. Ele agarrou a metade superior do corpo, esmagou-o em uma almôndega e enfiou na boca. Enquanto isso, a parte inferior do corpo caiu no chão em um estado sangrento. Vendo as ações brutais de Tirante, a ferocidade dos especialistas das planícies foi agravada. Eles atacaram Tirante com bramidos furiosos. Lute com ele. Vingue sua majestade. Várias dezenas de guerreiros das planícies rugiram furiosamente, trazendo consigo todos os tipos de chamas, luz, eletricidade e fortes vendavais enquanto avançavam em direção a Tirante. Esses guerreiros que trabalhavam sob o Rei Leão Celestial eram extremamente leais ao seu rei. Quando ouviram que era desconhecido se o Rei Leão Celestial ainda estava vivo, todos eles pensaram em morrer junto com o inimigo, juntando-se ao seu rei na vida após a morte. Vendo as várias dezenas de guerreiros das planícies que não tinham medo da morte, Tirante riu. Um forte sentimento ameaçador cresceu dentro dele, e ele soltou um suspiro, liberando correntes de ar cinza que surgiram como uma tempestade. Em um piscar de olhos, todo o lugar foi tingido de sangue enquanto várias dezenas de guerreiros foram esmagados em carne picada sem serem capazes de resistir. Vendo as ações brutais de Tirante, os especialistas restantes das planícies, assim como as pessoas que se renderam aos das planícies, não ousaram mais resistir. Todos abaixaram a cabeça, sem ousar olhar nos olhos de Tirante. Ciel suspirou enquanto continuava pensando sobre o que o príncipe Zuxian havia dito. Para ele ter matado 10 dos generais sagrados sozinho e forçado o Rei Leão Celestial a entrar nos seus de 9 camadas. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado e a Santa Feminina provavelmente também estão perdidos. Suspiro. E pensar que Fan Xingjian foi capaz de fazer isso. Realmente foi um movimento errado se render. Ao pensar nisso, o olhar de Ciel revelou uma pitada de arrependimento. Simultaneamente, as pessoas do entorno também não paravam de pensar no conteúdo das notícias. Independentemente do que aconteceu, todos entenderam claramente que, conforme essa notícia se espalhasse pelo mundo, a reputação de Fan Xingjian aumentaria como o sol nascente. E ninguém no oeste e no sul deste mundo seria capaz de lutar contra ele. Cenas semelhantes também aconteceram nas outras regiões ocupadas pela planície. Desta vez, Tirante, Prince Zhoxian, Blue Sacred Moonlight, Astral Ancestor e o Príncipe Zuxian da Ordem do Fogo Sagrado foram todos enviados para trazer a libertação para essas regiões e receber os especialistas que avançavam das planícies e do deserto. Com o passar do tempo, as notícias da Batalha de Fan Xingjian na capital imperial se espalharam por todo o mundo. No começo, a maioria das pessoas não acreditava nisso. Eles foram incapazes de aceitar uma notícia tão surpreendente. No entanto, à medida que mais e mais informações chegavam, até mesmo as pessoas das planícies, que eram as mais relutantes em acreditar nisso, foram forçadas a aceitar a verdade. A partir desse momento, o nome Fan Xingjian já havia se tornado uma força incomparável no oeste e no sul. Inúmeras pessoas o respeitavam por seu poder, o admiravam por suas artes com a espada e o reverenciavam por suas incríveis habilidades. No entanto, Fan Xingjian não se preocupou em se preocupar com isso. Sua forma real era cultivar o físico de espada da extremidade superior conectando o céu no sol. As 4 espadas divinas continuaram melhorando sob as grandes chamas do sol, enquanto seu físico conjurado também teve sua estrutura intrínseca alterada lentamente. O clone de Fan Xingjian ficou para vigiar a capital imperial, fazendo uso dos recursos das partículas de éter para cultivar.
Ele usou a técnica de indução do trovão como estrutura em incontáveis tesouros celestiais e terrestres, bem como as partículas de éter do mundo, como fonte de energia, fortalecendo lentamente o poder de sua vontade marcial. 3 dias depois, na câmara secreta do Palácio do Império, o quarto príncipe relatou um assunto a Fan Xingjian. Era sobre a turbulência nas 4 regiões. Com as planícies atacando ao sul, o país estaria atacando a leste e depois a derrota na cidade de Bolu. Numerosos cavaleiros e cavaleiros otorgados escolheram se render durante esse período de tempo. De acordo com as leis do país, aqueles que se rendem durante uma guerra devem ser punidos severamente. Uma punição mais leve seria incapacitá-los de seu cultivo, enquanto uma mais séria seria matá-los. No entanto, desta vez, havia muitas pessoas que se renderam. Quando havia tantas pessoas envolvidas, tendia a haver uma tendência em que a lei não punia os malfeitores. Depois de ouvir a questão do quarto príncipe, Fan Xingjian disse calmamente: "Deixe Tirante lidar com isso. Você está dizendo: matem aqueles que devem ser mortos, prendam aqueles que devem ser presos. Também não precisamos de tantas facções no Império." Portanto, do dia seguinte em diante, Tirante varreu as 4 regiões, trazendo grande derramamento de sangue. Muitos clãs poderosos e facções de alto nível foram completamente massacrados em um curto período de tempo. O plano do Império para acabar com as diferentes facções causou um grande choque em todo o país. Na verdade, desde os dias em que Alexandre estava no poder, o Império vinha fazendo um grande esforço para enfraquecer a influência das várias facções. Eles até destruíram lentamente seus legados. Afinal, não havia rei que tolerasse a existência de tantas forças que não estivessem sob seu controle. Naquela época, havia os 10 grandes especialistas e a metamorfose do mundo ainda não havia chegado. Portanto, Alexandre lidou com o assunto lentamente. Ele havia usado o sistema CNIT, bem como as academias prefectural, regional e nacional, para obter recursos e reduzir as influências das facções. Atualmente, no entanto, havia 6 especialistas de nível divino conhecidos sob Fan Xingjian, e ele próprio também ganhou grande prestígio após conquistar a vitória na batalha na capital imperial. Não havia ninguém no país que pudesse enfrentar Fan Xingjian. Havia apenas 2 caminhos colocados diante das muitas facções. Eles poderiam se juntar ao Império ou ser eliminados. Dentro de um curto período de tempo, um grande derramamento de sangue apareceu dentro das fronteiras do Império. Numerosas facções não estavam dispostas a ver os esforços de seus ancestrais sendo destruídos e opuseram forte resistência, jurando defender suas facções até a morte. As pessoas das numerosas facções viam Tirante como um assassino, um carrasco. Um grande número de membros dessas facções que conseguiram escapar trabalharam duro em suas artes marciais, esperando a chance de se vingar. Quanto a Fan Xingjian, ele se tornou um grande demônio aos olhos deles. No entanto, com 6 especialistas de nível divino suprimindo-os e a associação de magos secretamente fornecendo apoio, nenhuma das facções conseguiu se vingar. O Santo da Imortalidade também parecia ter verificado os efeitos das impressões místicas, então ele enviou pessoas para negociar com Fan Xingjian. Apenas o segundo nível das impressões místicas os forneceu 12 peças de equipamento de restos divinos e muitos outros tesouros preciosos. Isso mostrava o quão rica era a Igreja da Verdade Universal. Todo o equipamento dos restos divinos foi entregue ao grupo de Fang Qian. E Fan Xingjian também deu a eles um conjunto de conhecimentos que obteve do monumento sem palavras na terra. Ele queria que eles forjassem a última espada para instante. Nesse interim, Fan Xingjian continuou cultivando por mais um mês ou mais, e ele finalmente alcançou algum sucesso em seu físico de espada de extremidade superior de conexão celestial. A taxa de cultivo de sua técnica de indução de trovão também estava diminuindo lentamente. É hora de lutar pelo nível 5 do nível divino. Fan Xingjian levantou a cabeça e olhou para o céu. Seu olhar indiferente parecia penetrar através das camadas nos céus e nos seus de 9 camadas. No entanto, ele ainda não saiu imediatamente para lutar pela próxima divisão.
Em vez disso, ele chamou de volta seus muitos subordinados e anunciou que iria cultivar em reclusão. Então ele se dissipou lentamente diante do olhar respeitoso de todos. Sua verdadeira forma, que estava no sol da terra, também apareceu no céu acima da capital imperial. As duas figuras de Fan Xingjian se fundiram em um instante, e as 4 espadas divinas também dispararam em seu corpo com um flash. O espaço-tempo mudou intensamente mais uma vez. As incontáveis mudanças no tempo e no espaço passaram diante de Fan Xingjian. No entanto, o atual Fan Xingjian não era tão ignorante quanto no passado. Ele olhou para as mudanças que ocorriam no espaço-tempo ao seu redor, ocasionalmente parecendo estar imerso em pensamentos. Mesmo depois que as mudanças no espaço-tempo pararam, ele ainda estava pensando profundamente e só começou a avaliar o ambiente ao redor depois de alguns minutos. Desta vez, ele não foi enviado diretamente para o espaço sideral. Em vez disso, toda a terra árida e numerosos edifícios altos à sua vista desabaram. A cena do fim do mundo apareceu diante dele. Paraíso dos deuses demoníacos 878. O fim do mundo era como olhar para o fim do mundo. O olhar de Fan Xingjian cintilou ligeiramente. Seu corpo começou a flutuar lentamente, e ele ficou lá a várias centenas de metros no espaço vazio. Ondas de vontade marcial varreram em todas as direções, observando a situação nesta cidade. Tudo o que ele viu estava em ruínas. Prédios imponentes, com várias centenas de metros de altura, desabaram e a cidade inteira estava em um estado de silêncio, como se não existisse nenhum ser humano. Guerra? Ou é um desastre natural? O olhar de Fan Xingjian mudou ligeiramente. Ele mergulhou em sua inspiração súbita, começando a sentir esse mundo paralelo em que havia chegado e o que precisava fazer para eliminá-lo. Quase no instante em que ele estava imerso em sua inspiração súbita, uma intensa intenção de matar surgiu lentamente de seu corpo. A fervilhante intenção de matar era como plasma sanguíneo espesso, e parecia haver um cheiro penetrante de sangue no ar. Esta intenção de matar estava apontando para algum lugar ao norte. Claramente, o conteúdo deste julgamento foi extremamente claro. Fan Xingjian abriu os olhos e uma pitada de compreensão brilhou em seus olhos. Matar alguém? Eu me pergunto que tipo de pessoa eles são. No entanto, Fan Xingjian não era tão imprudente e desenfreado quanto o Tiandão, que atacaria e mataria alguém imediatamente. Embora Fan Xingjian fosse uma existência quase invencível entre pessoas do mesmo nível que ele, isso era apenas no Miracle World. Quem sabia que personagens poderosos existiam no mundo paralelo? Foi assim que Tiandao se considerou invencível entre pessoas de seu nível e, portanto, atacou outras abertamente. Como resultado, ele foi morto por Fan Xingjian no local. Naturalmente, Fan Xingjian não cometeria um erro tão arrogante como Tiandao havia cometido. Fan Xingjian pousou no chão e deu um passo à frente, aparecendo a vários milhares de metros de distância. Depois de dar alguns passos, ele já havia saído da cidade. A cada passo que dava, seu corpo se transformava em um fluxo luminoso. Ele fez isso em vez de fazer um movimento notável voando no céu. Fan Xingjian planejou encontrar um lugar com humanos e descobrir o que estava acontecendo. Na estrada que cruzava as planícies, um micro-ônibus seguia em direção ao horizonte. A motorista era uma senhora de 20 e poucos anos com uma aparência alegre e fofa. Seus longos cílios se moveram ligeiramente, destacando seus grandes olhos que eram como pedras preciosas azuis e cheios de juventude e vitalidade. As mais de 10 pessoas no veículo eram todas de meia idade e seus olhos estavam cheios de cansaço. Suspiro, pensar que fomos separados da empresa no Bull Torrent desta vez. A motorista suspirou e disse. Um homem de meia idade no banco do passageiro da frente declarou: as chances de sobreviver são mínimas quando fora da zona segura. Você deve se sentir afortunado por ainda estar vivo. E daí se ainda estivermos vivos? Uma senhora de meia idade sentada ao fundo olhou para a palma da mão um pouco seca e cheia de rugas, sentindo-se triste. Já se passaram 15 dias. Se ainda não conseguimos encontrar uma zona segura. Ao dizer isso, lágrimas escorreram de seus olhos.
Embora ela tivesse a aparência de uma senhora de meia idade, ela chorava como uma garotinha. O homem de meia idade suspirou e deu um tapinha no ombro dela, mas não ofereceu nenhuma palavra de consolo. Afinal, vivendo nesta geração, até seu próprio coração estava cheio de desespero. Então, como ele poderia consolar esta senhora? Sentado no fundo, havia outro homem de meia idade. Este usava óculos de armação preta e disse: "Não se preocupe. A direção deve estar certa. Contanto que encontremos uma zona segura, não precisaremos nos mover por um longo período de tempo." Nesse momento, alguém sentado no fundo gritou: "Olha! Quem é esse?" Nos confins do horizonte, um homem estava parado com as pernas suspensas no ar. Ele estava envolto em vestes negras que esvoaçavam com o vento, e seus longos cabelos negros eram como chamas dançando descontroladamente nos fortes vendavais. Em menos de um minuto depois que Fang Xingjian desapareceu do local em que apareceu, 7 raios de luz cortaram o céu e pararam no céu acima da cidade que já estava em ruínas. Um senhor de cabelos brancos e barba tão comprida que chegava às pernas perguntou: "Ele já foi embora?" Uma bela jovem casada, com uma figura hipnotizante e longos cabelos roxos, sorriu e disse: "Parece que essa pessoa é muito cuidadosa, ao contrário de algumas pessoas que exibem ostentação no momento em que chegam." No final, eles foram quase espancados até a morte pelo Imperador Divino. Ao ouvir as palavras da bela dama casada, um homem, que tinha uma expressão fria, corpo magro e olhos que pareciam de uma cobra, soltou um bufo frio. Ele disse: "Zixing, não pense que não ousaria bater em você e matá-lo." A jovem casada chamada Zixing riu: "Ei, Rei Serpente, você ainda não pode mudar seu caráter arrogante. Estou realmente curioso para saber como alguém como você conseguiu sobreviver até agora e até atingir o nível 4 do nível divino. Você tem muita sorte. É o bastante." Vendo que os dois ainda iriam continuar discutindo, o velho de barba branca bufou, interrompendo o conflito. Ele parecia ter muita autoridade entre essas pessoas, e todos se calavam ao seu comando. Olhando para os rastros nos arredores, o velho disse: "Parece que nosso companheiro é realmente muito cuidadoso e não deixou rastros." O rei serpente de rosto frio disse calmamente: "Se ele está agindo com tanta cautela, provavelmente não é tão forte. As tropas do Imperador Divino estão ficando cada vez mais aterrorizantes e seus robôs visor recém-criados já podem representar uma ameaça para nós." Ouvindo as palavras do Rei Serpente, o humor de todos ficou pesado. Desde que eles vieram a este mundo em sucessão, eles sempre viveram na sombra do Imperador Divino. Eles passaram por muitas grandes batalhas, mas os resultados das batalhas estavam ficando cada vez piores. Foi porque eles foram incapazes de alcançar um avanço nos céus de 9 camadas, e seus progressos foram lentos. Por outro lado, as armas das tropas do Imperador Divino ficavam cada vez mais fortes. Com o passar do tempo, a situação deles ficou ainda mais difícil. Nessa hora, ninguém parecia muito preocupado com a situação do recém-chegado. Apenas o idoso de cabelos brancos suspirou e disse: "Todos devem fazer bom uso do tempo para cultivar depois de retornar à zona segura." Ele instruiu seus subordinados a fazê-los tentar procurar aquele novo companheiro. Então, depois de encontrá-lo, eles deveriam fazer o possível para protegê-lo e não deixá-lo ser morto pelo Imperador Divino. Nesta conjuntura crucial, qualquer proeza de batalha adicional seria boa. Provavelmente não demorou muito para que a batalha final chegasse. Logo depois, os 7 feixes de luz se dissiparam e toda a cidade voltou ao silêncio. Era como se ninguém tivesse vindo a essas ruínas antes. Em outro lugar, Fang Xingjian apareceu no micro-ônibus com um flash. Ah! Quando um grito estridente soou, o micro-ônibus escorregou e capotou para o lado. No entanto, Fang Xingjian apertou levemente a palma da mão e o micro-ônibus que estava prestes a voar parou no ar. Vendo os olhares surpresos olhando para ele, Fang Xingjian disse calmamente: "Eu tenho algumas perguntas. Quanto vocês sabem sobre a situação neste mundo?" Aquela motorista olhou para Fang Xingjian, sentindo-se horrorizada e esperançosa.
Ela disse, você é um praticante de artes marciais da Aliança Kyudao, um? Todos familiarizados com o contexto Wuxia. Paraíso dos deuses demoníacos 879 Kyudao Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente e disse, o que é a Aliança Kyudao? No momento seguinte, ele lançou um olhar para o corpo da jovem com alguma dúvida e de repente perguntou, quantos anos você tem este ano? A jovem sorriu amargamente e disse, eu me chamo Ali. Eu deveria ter apenas 10 anos este ano. Após a explicação do grupo com todos tentando falar, Fan Xingjian finalmente ganhou algum entendimento deste mundo. Este mundo era como o que ele havia previsto anteriormente. Era também um dos mundos paralelos da Terra. No passado, este mundo esteve muito próximo da Terra. Seus países, culturas e histórias têm uma enorme semelhança com a da Terra. No entanto, as coisas mudaram há 10 anos. 10 anos atrás, um desastre conhecido como o primeiro ataque apareceu. Uma miríade de luz dourada abrangeu todo o planeta. As luzes douradas eram como o brilho dos deuses. Além de emitir um leve calor, eles não provocaram nenhum outro sentimento negativo. Incontáveis religiões anunciaram que a luz era uma bênção dos deuses, e muitos civis ficaram curiosos em relação à luz dourada. Em 3 dias, inúmeras pessoas se juntaram como crentes de várias religiões. No entanto, naquela época, as pessoas não sabiam que isso era apenas o começo de um pesadelo. A luz dourada desapareceu 3 dias depois, e as coisas na Terra voltaram a ser como eram originalmente. Toda a sociedade parecia que continuaria operando conforme planejado anteriormente. No entanto, as pessoas logo perceberam que as coisas não estavam certas. O cabelo de algumas pessoas ficou branco durante a noite e algumas crianças descobriram que haviam crescido mais de 10 centímetros após uma noite de sono. Muitos velhos e velhas morreram alguns dias depois, enquanto muitos rapazes e moças atingiram a meia-idade 10 dias depois e seus pais chegaram à velhice. Um grande número de criaturas vivas começou a morrer. Seja nas ruas, nas florestas, nas planícies ou no fundo do mar. Um grande número de cadáveres de animais pode ser encontrado em todos os lugares. As pessoas descobriram, para seu horror, que depois que a luz dourada desapareceu, parecia que o tempo havia sido ajustado para fluir mais rápido para todas as criaturas vivas na Terra. Todas as criaturas vivas viviam a uma taxa de cada dia como se um ano tivesse passado. Eles estavam testemunhando sua vida fluir. Em apenas um mês, mais de 2 milhões de humanos morreram. A Terra inteira parecia ter se transformado em um inferno e os governos dos países estavam perto de quebrar. No entanto, o céu sempre deixaria uma porta aberta. Depois que mais de 90% da população foi sacrificada, as pessoas descobriram a existência de zonas de segurança. Em todo o planeta, havia alguns domínios de tamanhos variados onde a expectativa de vida das formas de vida não seria afetada pela aceleração. O aparecimento e desaparecimento de tais domínios foram completamente randomizados. No entanto, os humanos ainda conseguiram descobrir alguns dos regulamentos por meio de repetidas sondagens. Em primeiro lugar, esses domínios podem durar 1 ano ou mais. O mais longo permaneceu por 5 anos antes de desaparecer. Em segundo lugar, nas áreas onde esses domínios estavam localizados, havia uma leve camada de brilho dourado aparecendo no chão. Devido a essas descobertas sobre as zonas de segurança, os humanos conseguiram sobreviver e não foram completamente exterminados desde o primeiro ataque. Apesar disso, suas vidas ainda eram muito árduas. Devido ao grande número de animais morrendo, era difícil para os humanos obter comida. Além disso, a existência de zonas de segurança não servia apenas como forma de proteção, mas também restringia seus movimentos. Fan Xingjian assentiu, agora entendendo um pouco a situação. No entanto, depois de algumas sensações, ele percebeu que não parecia ser afetado pela aceleração da vida útil. Ele não pôde deixar de pensar, é porque eu vim de um mundo paralelo? Ou é devido à imunidade à magia negra? O brilho dourado está relacionado ao deus demoníaco dourado. Desde que Fan Xingjian conheceu os deuses do mal,
Ele rapidamente entendeu quão poderosos os deuses do mal, ou melhor, os deuses demoníacos, eram. Suas existências eram difíceis de imaginar, suas verdadeiras formas eram indescritíveis e seus poderes eram infinitos. Não seria impossível para aqueles deuses demoníacos terem criado um desastre natural como este. De repente, ele perguntou, por que isso é chamado de primeiro ataque violento? Já que esta é a primeira vez, então haverá um segundo. Um terceiro. Quem disse isso? A jovem chamada Ali parecia perdida. Ela balançou a cabeça e disse, eu também não faço ideia. Isso foi o que outras pessoas me disseram. Então, que influências existem neste mundo? Para onde vocês estão planejando ir? Vendo como eles estavam ansiosos, Fan Xingjian finalmente entendeu que esta terra era diferente daquela de onde ele veio. Neste planeta, enquanto alguém não estivesse na zona de segurança, seu tempo seria extremamente precioso. Não era de admirar que eles se sentissem ansiosos quando ele os parou aqui e teve uma longa conversa com eles. Na verdade, se não fosse porque a aparição repentina de Fan Xingjian e seu ato de levantar o micro-ônibus no ar eram muito surpreendentes, esse grupo teria ignorado há muito tempo. Com um giro da palma da mão, o micro-ônibus pousou mais uma vez. Fan Xingjian disse, vamos conversar enquanto avançamos. Ali revelou uma expressão aliviada. Obrigado. Estamos indo para a cidade de Lijiang. É uma zona de segurança muito grande e está dentro da influência da Aliança Qidao. Eles têm defesas muito rígidas. Oh! Que tipo de organização é essa Aliança Qidao? Através de suas descrições, o contorno da Aliança Qidao formou-se lentamente na frente de Fan Xingjian. Esta foi uma influência fundada por um homem chamado Qidao. De acordo com Ali, essa pessoa chamada Qidao parecia ter poderes notáveis para derrubar rios e mares, bem como para arrancar montanhas. Ele criou uma cidade sozinho e resolveu problemas de comida e clima, bem como outros problemas de sobrevivência. Esta foi a primeira cidade da Aliança Qidao. Sob Qidao, havia 6 homens e mulheres chamados de 6 generais celestiais. Todos eles podiam enfrentar um país sozinhos e eram pessoas com habilidades notáveis. Ali disse com orgulho, todos os 6 generais celestiais possuem altos poderes destrutivos e são capazes de destruir um país sozinho. Eles são quase invencíveis neste mundo. Fan Xingjian sorriu e disse, eles podem ser capazes de destruir um país, mas podem não ser necessariamente invencíveis. Ele meio que chegou a uma conclusão sobre as identidades da Aliança Qidao e dos 6 generais celestiais. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, Ali agiu como se seus ídolos tivessem sido humilhados. Ela soltou um bufo frio e disse, posso ver que você também aprendeu algumas artes marciais, mas não pense que será capaz de se comparar aos 6 generais celestiais só porque aprendeu alguns truques. Qualquer um deles é mais de 100 ou 1000 vezes mais forte do que você. Fan Xingjian sorriu e não se incomodou em repreendê-la. Em vez disso, ele continuou a perguntar sobre a situação neste mundo. Com base em suas descrições, eles estavam atualmente no local onde o país Xin estava localizado na terra de onde Fan Xingjian veio. Quase todos os territórios eram controlados pela Aliança Qidao. Esta organização centrou-se nas 7 cidades onde os 6 generais celestiais e Qidao estavam localizados, construindo um enorme país no leste da Ásia. Mais de 100 zonas de segurança de tamanhos variados foram todas ocupadas por eles. Construíram escolas e hospitais, e também montaram tropas militares nesses domínios. Além disso, eles começaram a transmitir artes marciais ao povo, tornando-se os governantes absolutos dessas regiões. Paraíso dos deuses demoníacos 880 Zona de segurança. A zona de segurança, na qual a jovem Ali e os outros homens e mulheres de meia idade estiveram anteriormente, também fazia parte do território da Aliança Qidao. No entanto, um influxo de bugs surgiu repentinamente, esmagando a defesa da zona de segurança. Assim, eles foram forçados a escapar e seguir para a cidade de Lijiang. Com a menção do influxo de insetos, Ali pareceu horrorizado. Devido ao primeiro ataque,
A maioria dos animais fora da zona de segurança foi extinta. Entre os que sobreviveram, apenas alguns são criados dentro da zona de segurança. Os outros são aqueles que se acostumaram a um novo ciclo estral e podem se reproduzir em um ritmo mais rápido. No entanto, os insetos são capazes de se reproduzir incessantemente em todos os momentos. Além disso, com sua expectativa de vida acelerada, sua taxa de crescimento acelerou e sua taxa de reprodução também aumentou tremendamente, formando um influxo de insetos aterrorizante. Fan Xingjian assentiu. Ele agora havia adquirido um bom entendimento da situação no leste da Ásia. Quando ele continuou a perguntar sobre as situações em outras áreas, a expressão de Ali parecia vazia, pois ela não sabia muito sobre essas áreas. Na verdade, devido ao seu status, o que ela disse foram apenas as coisas que a Aliança Qdao divulgou ao público ao longo dos anos. O verdadeiro estado do mundo inteiro pode realmente ser diferente do que ela sabia. O desenvolvimento histórico deste mundo permitiu que Fan Xingjian detectasse muitos sentidos únicos. A primeira coisa foi a primeira situação de ataque. Permitiu-lhe obter uma compreensão mais profunda dos desastres naturais. Os especialistas do Miracle World haviam dito antes que os ataques violentos eram um tipo de fenômeno difícil de descrever. Eles só sabiam que a fonte dos ataques provavelmente viria dos 12 deuses demoníacos, mas o fenômeno em si era difícil de entender ou parar. As invasões de algumas formas de vida especiais eram as mais fáceis de entender. No entanto, a situação em que a expectativa de vida estava sendo acelerada era algo que só poderia ser aceito passivamente. Além disso, havia também a existência dessa aliança Qdao. Ainda vou ter que dar uma olhada nessa aliança Qdao para ver se é o que eu penso que é. Ao pensar nisso, Fan Xingjian se virou para olhar para o grupo e disse: qual direção é a cidade de Litian de que você fala? Noroeste, disse um homem de meia idade usando óculos de armação preta. Você quer vir conosco? É apenas dentro das zonas de segurança que o fluxo de nossa expectativa de vida pode voltar ao normal. Caso contrário, não importa o quão forte você seja, você não será capaz de sobreviver por muito tempo no deserto. Fan Xingjian sorriu e não disse uma palavra. Ele levantou a mão. Então, com um leve tremor, o micro-ônibus voou para o noroeste. Todos engasgaram. Agora, eles olharam para Fan Xingjian com um olhar totalmente diferente. Um cultivador comum não seria capaz de levantar um micro-ônibus inteiro e fazê-lo voar. Eles nem ouviram falar de nenhum outro humano que pudesse fazer algo assim, com exceção dos generais celestiais. Com Fan Xingjian usando sua vontade marcial para impulsionar o micro-ônibus para voar, sua velocidade naturalmente não era lenta. Sob as instruções do grupo, eles chegaram fora da cidade de Litian em poucos minutos. O micro-ônibus flutuou várias centenas de metros no céu, e o grupo se encostou nas janelas, olhando para a enorme cidade que estava a vários quilômetros de distância. Todos ficaram agradavelmente surpresos. Chegamos, chegamos. Está ali. Há tantas pessoas. Um breve momento depois, com um leve tremor, Fan Xingjian pousou um micro-ônibus no chão. O grupo levantou a cabeça para olhar para ele, mas Fan Xingjian não estava à vista. No momento, Fan Xingjian já estava caminhando pelas ruas da cidade de Litian. Com seu cultivo atual, desde que ele não quisesse, era impossível para as pessoas comuns detectarem sua presença. Ele continuou a andar pelas ruas como se não houvesse mais ninguém lá. A multidão ao seu redor parecia que não o via, e havia até algumas pessoas que andavam pelo corpo de Fan Xingjian. Era como se Fan Xingjian não existisse. Esta cidade Litian tinha cerca de um quarto do tamanho da cidade demoníaca. Todos os prédios e ruas foram construídos da mesma forma e pareciam quase idênticos. Embora as pessoas nas ruas parecessem um pouco magras e fracas, elas transbordavam de energia e não havia sinais de fragilidade em seus olhares. Além dessas coisas, Fan Xingjian estava mais preocupado com a escola marcial da cidade. Fan Xingjian entrou na escola marcial e viu alguns jovens cultivando. Uma pitada de compreensão brilhou em seus olhos. Esses cultivadores realmente possuíam partículas de éter em seus corpos.
Desde o momento em que Fan Xingjian chegou a esta terra, ele já havia descoberto que este mundo também estava cheio de partículas de éter. No entanto, ele não detectou nenhuma presença de partículas de éter em Ali e no grupo. Parecia que o passado deste mundo era um pouco diferente de como ele imaginava. Força extraordinária era incomum e era provável que a maioria das pessoas não possuísse o sistema Knid. Somente essas pessoas que cultivavam artes marciais foram capazes de absorver lentamente as partículas de éter e desenvolver o sistema Knid. Assim como Fan Xingjian estava pensando sobre isso, uma voz de repente entrou em sua mente. Amigo, já que você veio, não vai dar um oi? Fan Xingjian virou a cabeça ligeiramente e descobriu que um jovem, que usava uma túnica e tinha longos cabelos ruivos, havia aparecido diante dele. No entanto, Fan Xingjian não ficou muito surpreso com a aparência do jovem. Afinal, ele não havia feito uma tentativa deliberada de se esconder e estava apenas caminhando por brechas espaciais. As pessoas comuns podem não ser capazes de detectá-lo, mas ele se destacaria muito para as pessoas fortes o suficiente. Fan Xingjian examinou o corpo do jovem com sua vontade marcial, e uma pitada de compreensão brilhou em seu coração. Como esperado, ele é um especialista em nível divino. Quando Fan Xingjian ouviu pela primeira vez sobre a Aliança Qudao, o chefe da Aliança Qudao e os 6 generais celestiais sob ele, Fan Xingjian já havia adivinhado que as outras partes já haviam atingido o nível divino. Pelo que parece, eles não eram apenas especialistas comuns de nível divino. Na verdade, eles já haviam completado seus físicos conjurados e eram existências que eram pelo menos nível 3 do nível divino ou superior. Quando o jovem ruivo viu o olhar curioso de Fan Xingjian, ele disse, você também veio de outro mundo paralelo, certo? O jovem ruivo soltou uma risada amarga e disse, nós também. Uma pitada de surpresa brilhou nos olhos de Fan Xingjian quando ele perguntou, os céus de 9 camadas? Os céus de 9 camadas, portões do céu, tribulação do trovão de 9 níveis, ou qualquer outra coisa que você possa chamá-lo. Todos nós viemos de um lugar semelhante e chegamos a este mundo no meio de um julgamento, disse o rei de jovem de cabelos disse. Então ele soltou uma risada amarga e acrescentou, mas você realmente não teve sorte de ter vindo a este mundo. Fan Xingjian perguntou curiosamente, oh, será que os 6 generais celestiais e o chefe da aliança vieram de outros mundos paralelos? Isso mesmo. Lord Qudao foi o primeiro entre nós a chegar a este mundo. É uma pena que, desde seu tempo, ainda não tenhamos completado nossa missão e concluído este julgamento, mesmo depois de tanto tempo. Em vez disso, cada vez mais níveis 4 especialistas de nível divino foram enviados a este mundo. O jovem ruivo balançou a cabeça, olhou para Fan Xingjian e disse, felizmente, você me conheceu. Eu vim no ano passado. A diferença em nossos pontos fortes não deve ser tão grande e podemos nos comunicar melhor. Os poucos que vieram antes têm uma força profunda e insondável e não são fáceis de conversar. Se você os encontrar, eles podem aproveitar a oportunidade para lhe ensinar uma lição e estabelecer sua posição. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.